Na sequência dos acontecimentos das últimas semanas, é meu dever falar-vos para transmitir as decisões do Governo. Tivemos de lidar com as consequências orçamentais decorrentes da decisão do Tribunal Constitucional, que fez reabrir a 7ª revisão regular com a Troika. Estávamos também comprometidos com a Troika e com os nossos parceiros europeus a apresentar a estratégia do Governo para o médio e longo prazo em termos de contas públicas. E não poderíamos ignorar estas duas exigências, porque ambas eram requisitos para fechar a 7ª revisão. Estou certo de que todos compreendem o valor de uma conclusão positiva e atempada desta 7ª revisão. É que não o fazer teria como efeito perder a decisão favorável quanto ao alargamento do prazo para pagarmos os empréstimos, solicitado por Portugal e pela Irlanda. Seria um revés inegável para os portugueses, para a retoma do financiamento da economia e para a preparação do pós-Troika, se perdêssemos esta oportunidade que a Irlanda certamente não irá perder. Portanto, as condições para fechar a 7ª revisão são as seguintes: encontrar medidas que substituam integralmente as perdas orçamentais resultantes da decisão do Tribunal Constitucional e levar a cabo poupanças estruturais e permanentes, isto é, válidas para os anos futuros, para os anos em que já não estaremos sob o programa de assistência, no valor de perto de 4.000 milhões de euros, valor essencial para termos contas públicas sustentáveis no médio prazo. Haverá certamente muitos portugueses que se perguntam porquê mais poupanças. Reafirmo o que já vos disse. Não iremos aumentar os impostos para corrigir o problema orçamental decorrente da decisão do Tribunal Constitucional. Fazê-lo seria comprometer gravemente as perspectivas de recuperação económica, do emprego e do investimento. E isso não podemos de modo algum aceitar. Pelo contrário, dentro da margem muito estreita que é a nossa, devemos ponderar todos os meios para, a prazo, proporcionar melhores condições fiscais às nossas empresas e trabalhadores. Chegou o momento de relançar o investimento privado. Mas isso também quer dizer que o caminho deve ser o de reduzirmos a despesa pública de forma estrutural. Embora estejamos a inverter rapidamente o endividamento privado e tenhamos registado pela primeira vez, desde há muitas décadas, o equilíbrio das nossas contas externas, ainda não resolvemos definitivamente o nosso problema de endividamento público e o nosso déficit ainda é excessivamente elevado. De facto, nestes 2 anos, já baixámos para quase metade o déficit público, mas ainda temos de o reduzir mais. Um ato de desistência da nossa parte, nesta altura, seria um golpe provavelmente irreversível no capital de confiança que todos os portugueses adquiriram com os sacrifícios, o seu trabalho e a sua coragem ao longo destes 2 últimos anos. O regresso aos mercados é crucial em todo este processo de superação da crise nacional. É crucial para o financiamento do Estado e do Estado Social, em particular, mas também para as empresas, para o crescimento e para o emprego. O nosso cumprimento e a confiança que reconquistamos nos últimos 2 anos já nos permitiram, por 2 vezes, flexibilizar as metas para o déficit, ajustando-as às necessidades da economia. Quando começámos há 2 anos, o déficit era de perto de 10%. Tínhamos 3 anos para o reduzir para 3%. Com o nosso cumprimento, acabámos por ter mais 2 anos, sem perturbações e sem afetar a percepção sobre o cumprimento de Portugal. Sem esta credibilidade, nada disto teria ocorrido. Hesitar agora seria um golpe nessa credibilidade que já conquistamos. E o que teríamos pela frente, na melhor das hipóteses, seria um segundo pedido de resgate, com mais tempo e mais dinheiro, mas também com a austeridade mais dura e mais prolongada. Está nas nossas mãos evitar este cenário. Chegou, portanto, o momento exato de avançar para uma segunda fase da reforma do Estado e do sistema de segurança social. Uma reforma com medidas estratégicas que obtenham poupanças permanentes, mas segundo princípios de igualdade e de sustentabilidade. Queremos discutir todas estas medidas
com os parceiros sociais e com os partidos políticos. Precisamos de um debate empenhado de todos. Queremos debatê-las com todos para as aperfeiçoar, para minimizar o seu impacto sobre o rendimento das pessoas, para aumentar a equidade e para garantir a adequação à jurisprudência constitucional. E quero, além disso, sublinhar que a abertura do Governo na discussão pública que terá lugar, a partir de agora, estende-se à possibilidade de substituir estas medidas por alternativas credíveis que cumpram o objetivo quantitativo de poupança que lhes está associado e que sejam permanentes. Assim, no âmbito da reforma do setor público administrativo, o Governo dá prioridade a medidas que, por um lado, envolvam mudanças na atividade das pessoas e não acortes no seu rendimento, e, por outro lado, que reestruturem a despesa pública segundo uma orientação de maior igualdade com as regras que são aplicadas aos trabalhadores do setor privado. Além disso, precisamos de medidas que redimensionem e racionalizem a administração pública às necessidades do país e às capacidades da nossa economia. Em primeiro lugar, precisamos de transformar o sistema de mobilidade especial num novo sistema de requalificação da administração pública, com o objetivo de promover a requalificação dos trabalhadores em funções públicas, através de ações de formação e da introdução de um período máximo de 18 meses de permanência nessa condição, pois não é justo para a pessoa, nem é boa administração do Estado, perpetuar uma situação remuneratória que já não tem justificação laboral. Em segundo lugar, precisamos de aprofundar a convergência do regime de trabalho dos funcionários públicos às regras do Código do Trabalho aplicáveis a todos os trabalhadores do setor privado, designadamente através da fixação do período normal de trabalho no regime regra das 40 horas por semana, como sucede, de resto, na maioria dos países da OCDE a que pertencemos. Também aqui se coloca a questão da igualdade entre todos os trabalhadores portugueses. Em terceiro lugar, precisamos de aprovar um plano de rescisões por mútuo acordo, ajustado às necessidades técnicas da administração pública, o que, por sua vez, conduzirá a uma diminuição do número de efetivos. Este plano, que recordo será de mútuo acordo, deverá ser acompanhado por um novo processo de reorganização dos serviços, implicando uma redução natural das estruturas e dos consumos intermédios. Combinando o novo sistema de requalificação da administração pública com o plano de rescisões, estimamos abranger cerca de 30 mil efetivos. Em quarto lugar, precisamos de rever a tabela remuneratória única, em conjunto com a elaboração de uma tabela única de suplementos para aplicação aos trabalhadores em exercício de funções públicas, para nivelar as remunerações com os salários praticados na economia. Em quinto lugar, precisamos de aumentar as contribuições dos trabalhadores para os subsistemas de saúde ADSE, ADM e SAD em 0,75 pontos percentuais a partir ainda em 2013 e 0,25 pontos percentuais a partir de janeiro de 2014, mantendo, naturalmente, a voluntariedade à sua adesão. Esta proposta visa diminuir as transferências que todos os anos provêm do Orçamento do Estado para esses subsistemas e, portanto, assegurar a sua sustentabilidade, suavizando o esforço ao longo de 2 anos. Em sexto lugar, precisamos de mandatar os ministérios para procederem a reduções de encargos no mínimo de 10% face a 2013, em despesas com aquisições de bens e serviços e outras despesas correntes, redobrando o esforço que já tem vindo a ser feito. Tanto a transformação do sistema de mobilidade especial num sistema de requalificação da administração pública, como o regime de trabalho de 40 horas na função pública, deverão vigorar já em 2013. Serão estas duas medidas permanentes que complementarão as medidas de redução de despesa já anunciadas pelo Governo e que estarão incluídas no orçamento retificativo que será apresentado no Parlamento até ao final deste mês, substituindo as normas do Orçamento de Estado invalidadas pelo Tribunal Constitucional. Precisamos ainda de recorrer a várias medidas com âmbito sectorial nos vários domínios da governação e que também se inserem no horizonte mais amplo da reforma do Estado. Uma dessas medidas que iremos propor consiste na alteração da idade legal mínima de acesso à situação de reserva, pré-aposentação e disponibilidade, que precede a reforma nas Forças Armadas
na Guarda Nacional Republicana e na Polícia de Segurança Pública para os 58 anos de idade. Já no âmbito da reforma do sistema de segurança social, o Governo propõe, em primeiro lugar, proceder à alteração da regra de determinação do fator de sustentabilidade aplicável na determinação do valor futuro das pensões, de modo a que a idade de passagem à reforma dos sistemas públicos de pensões sem penalização se fixe nos 66 anos de idade. Isto quer dizer que a idade legal de reforma se mantém aos 65 anos, mas que só aos 66 não haverá qualquer penalização. É uma condição importante para assegurar a sustentabilidade do sistema. Em segundo lugar, precisamos de reponderar a fórmula de determinação do fator de sustentabilidade para que, a par da esperança média de vida que já dela consta, possa incluir agora agregados económicos, como, por exemplo, a massa salarial total da economia. Assim, poderemos associar mais estreitamente a base da economia que financia o sistema às responsabilidades assumidas pelo Estado neste domínio. Em terceiro lugar, precisamos de eliminar regimes de bonificação de tempo de serviço para efeitos de acesso à reforma e que expandem desigualmente as carreiras contributivas entre diferentes tipos de atividade profissional, criando situações injustas, o que significa que será mais um contributo para reforçar a igualdade e a sustentabilidade do sistema. Em quarto lugar, precisamos de proceder à convergência das regras de determinação das pensões atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações com as regras da Segurança Social, fazendo com que trabalhadores do setor público e privado fiquem numa situação de maior igualdade, o que não acontecia até agora. Iremos salvaguardar, evidentemente, as pensões de valor inferior, porque sabemos que as pensões de reforma de muitos portugueses são baixas. Finalmente, precisamos de equacionar a aplicação de uma contribuição de sustentabilidade sobre as pensões atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações e pela Segurança Social, com a garantia de salvaguarda de pensões de valor mais baixo. No entanto, queremos minimizar, tanto quanto for possível, esta contribuição adicional. Para isso, queremos associá-la ao andamento da nossa economia, para que haja uma relação automática entre, por um lado, o crescimento económico e, por outro, a redução gradual e progressiva dessa mesma contribuição, que terá como base a atual contribuição extraordinária de solidariedade. Sabemos que esta medida pesaria sobre o rendimento disponível dos pensionistas e, por isso, queremos que o crescimento económico em que estamos empenhados possa atenuar diretamente os sacrifícios que são pedidos aos pensionistas, desejavelmente, até ao ponto em que ela possa desaparecer por completo. E também estamos a trabalhar para minimizar o impacto desta medida com a obtenção de poupanças sectoriais viáveis. Quanto mais longe for a reforma do Estado, mais conseguiremos reduzir o peso desta contribuição. Infelizmente, o facto incontornável de salários e transferências sociais, incluindo pensões, constituírem quase 70% das despesas do Estado, força-nos a incidir também nestas rubricas, porque todas as restantes são comparativamente menos importantes quando se trata de reduzir despesa. O conjunto das medidas transversais e sectoriais e os princípios gerais de igualdade e de sustentabilidade que o norteia farão parte do documento sobre a reforma do Estado que será apresentado em breve. A quando da apresentação desse documento, poderá ser consultado o detalhe do conjunto das medidas. As medidas que acabei de enunciar prefazem, no seu conjunto, cerca de 4,8 mil milhões de euros até 2015. É por isso que devem ser vistas como um conjunto de alternativas mais completo para atingirmos o nosso objetivo, que se circunscreve a perto de 4 mil milhões. Devem, portanto, ser vistas como um conjunto de possibilidades que não estão fechadas, precisamente porque queremos uma discussão aberta para cada uma delas e, desejavelmente, analisar propostas alternativas ou as combinações mais coerentes das medidas. Aos nossos interlocutores sociais e políticos, na concertação social e na Assembleia da República, quero deixar claro que não deve haver qualquer dúvida sobre a nossa abertura para debater nesta matéria.
E com esta abordagem global, os nossos parceiros europeus não poderão duvidar do rigor do nosso compromisso. Mas a reforma do Estado deve ser vista como um processo contínuo em que mantemos o espírito crítico sobre as nossas instituições. E sabemos que há muito por fazer para tornar o Estado e a despesa pública mais eficazes na redução das desigualdades, na quebra da transmissão da pobreza de geração em geração, nos serviços de proteção social aos cidadãos mais vulneráveis ou no apoio à economia. Portugueses, eu sei que se interrogam se os sacrifícios que vos têm sido pedidos vão valer a pena. A estas dúvidas quero responder que valerão certamente a pena. Mas para isso temos de remover esse obstáculo que temos pela frente. Falhar agora seria desperdiçar esses sacrifícios e isso nenhum de nós poderia aceitar. A estratégia do Governo, ao responder afirmativamente aos desafios que se nos colocam, faz valer a pena os sacrifícios que todos os portugueses fizeram até agora. Estamos na reta final dessa estratégia à medida que se aproxima a conclusão do programa de assistência. Temos de ter a coragem para resistir às falsas promessas e às ilusões que tempos como os que estamos a viver fazem crescer. No controlo da despesa pública já muito foi feito. Nestes últimos 2 anos, poupámos cerca de 13 mil milhões de euros em despesa do Estado. Para atenuar as medidas de poupança que têm impacto no rendimento disponível das pessoas, atacámos as rendas excessivas como nunca tinha sido feito. Conseguimos, em 2013, poupanças de 35% nos encargos com as parcerias público-privadas rodoviárias, no montante de 300 milhões de euros, e queremos poupanças ainda maiores para os anos seguintes. Ao longo da vida destes contratos, obteremos uma redução em termos nominais de mais de 7 mil milhões de euros. No setor energético, estamos a ser igualmente exigentes, com poupanças de 160 milhões de euros já a começar este ano e que aumentarão em anos futuros, num total de mais de 2 mil milhões de euros em termos nominais. Diminuímos substancialmente as despesas de funcionamento dos ministérios e das empresas públicas. Atuámos com grande determinação na reforma das empresas públicas de transportes. Foi assim que reduzimos em 25% o parque automóvel dessas empresas, em 28% os gastos com comunicações e em 60% o número de horas de trabalho suplementar, através de uma organização mais adequada do tempo de trabalho. E passámos para resultados operacionais em 2012, mesmo tendo em conta a redução das transferências do Orçamento de Estado para essas empresas, de valor muito significativo. Passaram de um déficit de cerca de 240 milhões de euros para um resultado positivo já em 2012. Além disso, o Governo tem reduzido e continuará a reduzir os consumos intermédios na administração pública. Os consumos intermédios caíram 903 milhões de euros em 2011 e 504 milhões de euros em 2012. Graças a estas poupanças, Portugal tem hoje o 5º valor mais baixo de consumos intermédios na Europa. E este esforço de redução dos consumos intermédios tem, pois, de continuar. Estes são apenas alguns exemplos, mas bem ilustrativos, de um trabalho persistente que foi feito nos últimos 2 anos. Também sei que os portugueses ouvem todos os dias opiniões de que existem saídas fáceis para esta crise. Em particular, ouvem dizer que os déficits e a dívida não são problemas de maior, ou que não pagar a dívida é remédio pronto e indolor para a crise e que acabaria com a austeridade. Ouvem ainda dizer que respeitar os nossos compromissos não é assim tão importante como o Governo quer fazer crer, porque a Europa lá estará sempre para nos dar o dinheiro de que precisamos. Ora, a crise em que Portugal mergulhou em 2011 é demasiado séria para não pensarmos nas consequências das nossas escolhas. Temos de ser realistas na abordagem aos nossos problemas. A ideia de que a Europa estará sempre disponível para nos socorrer sem condições é falsa. O nosso caminho não tem sido fácil, mas seria incomparavelmente mais difícil se não tivesse havido da nossa parte o cumprimento cabal das nossas obrigações. As consequências do incumprimento para Portugal, membro da área do euro, depende do financiamento externo para o pagamento de salários e pensões e que procura arduamente recuperar o financiamento para as suas empresas, seriam desastrosas. Esse não é, portanto, o caminho. Voltar agora para trás não só seria virar as costas ao crescimento e ao emprego,
como seria equivalente a regressar ao ponto onde estávamos em 2011, isto é, à beira da bancarrota, com as taxas de juros novamente a subir e o financiamento a fechar-se. Também não nos podemos esquecer que, como membros da área do euro, estamos sujeitos a regras claras. Por exemplo, o Tratado Orçamental, que beneficiou de um amplo apoio parlamentar, que incluiu o principal partido da oposição, estabelece o equilíbrio orçamental e a redução consistente da dívida pública até ao valor de referência de 60% do nosso produto. Isto significa que precisamos de adequar estruturalmente o nosso regime económico e financeiro às exigências do euro. Não o fizemos no passado e, infelizmente, nós todos aprendemos às nossas próprias custas o resultado dessa inação. A escolha não é, portanto, entre austeridade e ausência de austeridade. É entre o cumprimento com uma estratégia consolidada de curto e de médio prazo e o incumprimento, que teria como provável desfecho a saída do euro, com consequências catastróficas para todos, sobretudo para a classe média e para aqueles que estão mais vulneráveis. Por si só, as exigências do programa de assistência já recomendariam um amplo consenso político e social. Mas o valor do consenso é ainda mais importante quando o que está em causa é a nossa participação no euro e o cumprimento das obrigações que dela decorrem. É neste contexto que finanças públicas sustentáveis devem ser vistas como um objetivo nacional e como um património comum ao serviço da nossa democracia. É um erro ver as finanças públicas saudáveis como estando sintonizadas com um governo específico ou com uma legislatura particular. Todos os projetos políticos, sejam de esquerda, de direita ou do centro, precisam que as contas públicas batam certo. E todos os projetos políticos que defendam a nossa permanência no euro têm de reconhecer esta obrigação. Apesar das grandes dificuldades, temos razões para estar mais confiantes. Desde o início que o Governo tem estado a preparar os alicerces do crescimento futuro com um programa ambicioso de reformas estruturais. Sabemos que os seus efeitos demoram algum tempo a repercutir-se na atividade económica, mas esses efeitos irão chegar. Porém, queremos mais. Recentemente, propusemos aos parceiros sociais e aos partidos políticos uma estratégia abrangente de crescimento associada à reindustrialização do país. Fomos o primeiro país da área do euro a apresentar uma estratégia integrada de crescimento económico. E contamos complementá-la com outros planos de redinamização da atividade de setores económicos importantes. Este é o momento para dar prioridade ao investimento produtivo, para dar início à última fase do processo de ajustamento, isto é, para o período de transição para o crescimento estável e duradouro. Por vezes, não nos damos conta de como estamos próximos da experiência irlandesa, que é considerada como um caso bem-sucedido. Já têm os irlandeses mais resultados a apresentar do que nós em certos aspectos. Mas isso também se deve a terem meio ano de avanço sobre nós nas reformas e nos impactos económicos. Os irlandeses têm sentido dificuldades, como é natural, mas não desistiram e foram capazes de estabelecer consensos políticos entre os partidos em torno de matérias fundamentais. Nós também não podemos desistir. Todo este processo de reforma do Estado irá decorrer em simultâneo com a recuperação da economia. Irá decorrer a par da recuperação da nossa soberania económica e financeira plena. Tudo isso abre perspectivas mais motivadoras para todos nós. Sabemos que não depende apenas de nós obter condições mais favoráveis no nosso processo de ajustamento. Depende, sobretudo, de mudanças políticas e institucionais a nível europeu. Mas se mantivermos a nossa capacidade de cumprimento e de reforma, seremos uma voz influente na condução dessas mudanças. Mais uma vez, o consenso interno poderá trazer resultados positivos para todos, porque reforçaria a nossa capacidade negocial e a credibilidade da nossa intervenção. A firmeza de todos os portugueses já nos trouxe sucessivas flexibilizações do processo de ajustamento. Neste momento, a nossa margem de manobra ainda não é grande, mas é grande a confiança que inspiramos por toda a Europa e que, estou certo, não deixará novamente de se traduzir em respostas concretas e benéficas para todos nós.
Sei plenamente que este caminho não é fácil. Sei o que estas mudanças implicam para muitos portugueses. Não as proporia se não as considerasse absolutamente indispensáveis para ultrapassar a emergência nacional e fundamentais para o nosso crescimento. Nenhum governante defende medidas difíceis apenas por prazer, nem de ânimo leve. Mas temos todos de ser corajosos e enfrentar a situação. Sobre todo o Governo pende a obrigação de amenizar o seu impacto e aperfeiçoar o seu desenho. Mas como são mudanças que dizem respeito ao nosso futuro coletivo, a responsabilidade pela sua discussão e pelo seu melhoramento cabe a todos os portugueses. As escolhas que temos diante de nós são mais do que simples questões financeiras. É a construção do nosso futuro como povo europeu e como democracia madura que está em causa. Tal como em muitas ocasiões no passado, os portugueses não deixarão, em conjunto, de tomar em mãos essa grave tarefa, cientes das dificuldades que juntos enfrentaremos, mas com coragem e com esperança. Muito obrigado.